Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica. E para você que é novo aqui, eu me chamo Orlando, esse aqui é o meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira. E no vídeo de hoje em específico, trataremos aqui com vocês sobre a análise técnica do mercado de criptomoedas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu sempre peço, sempre recomendo e também sempre insisto para que você se inscreva aqui embaixo e ative também as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui postado. E também peço, claro, que você deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo para me ajudar com o meu trabalho aqui na internet. E dito isso, pessoal, vamos aqui diretamente para o gráfico técnico de 1 hora do Bitcoin, no qual podemos perceber aqui já nesse gráfico técnico uma formação bem interessante de price action ascendente. Aqui podemos perceber que nas últimas horas de negociações, o comportamento de preço acabou aqui formando topos e fundos cada vez mais altos do que os anteriores, apresentou aqui também um cruzamento de preço para cima das linhas de médias móveis e também acabou apresentando aqui um cruzamento das próprias linhas de médias móveis de curto prazo para cima da linha de média móvel de longo prazo. Então aqui nesse tempo gráfico, justamente nesse momento em que o preço acabou cruzando para cima das linhas de médias móveis, acabou também apresentando um cruzamento dessas linhas e também acabou apresentando um grande volume de negociações com esse rompimento de topo anterior, teria sim se configurado uma excelente oportunidade aqui de entrada de compra bem próximo realmente a essa faixa de negociações. Aos que justamente perceberam esses fatores técnicos nesse tempo gráfico aqui de 1 hora, estão lucrando aqui nesse momento algo em torno do que 7% aqui em 21 horas de negociações. Aqui também podemos perceber que após essa grande alta no seu comportamento de preço, ele está nesse momento aqui formando um padrão de equilíbrio em um topo de mercado, em que podemos perceber inclusive uma leve aqui divergência técnica existente entre o comportamento de preço e o índice de força relativa, o que também sugeriria que o comportamento de preço nesse tempo gráfico aumentou muito sem ainda uma devida correção. E sendo assim, pessoal, justamente para os participantes do mercado que compraram aqui próximo a essa faixa de negociações de rompimento de topo anterior no mercado, um ponto bem interessante que poderia ser aqui considerado para uma venda e potencial aqui realização de lucros para os participantes seria realmente próximo a essa faixa de negociações, em que o preço também aqui apresentava realmente um grande nível técnico de sobrecompra nesse tempo gráfico então analisado. Já no tempo gráfico de 4 horas, o que podemos perceber aqui é justamente um comportamento de preço também ascendente, com o preço aqui rompendo um topo anterior no mercado, também com o volume de negociações acima da média e com o comportamento de preço também acima de linhas de médias móveis, como por exemplo a de 20 períodos e também a de 50 períodos. Porém, uma outra questão também aqui a ser abordada com vocês nesse tempo gráfico aqui analisado é justamente perceber que nesse momento o comportamento de preço ainda está abaixo da linha de média móvel de 200 períodos. E perceba aqui inclusive que essa região de linha de média móvel está servindo nesse momento como uma zona de resistência para o seu comportamento de alta. Sendo assim, pessoal, para você que deseja operar comprado com o Bitcoin, observando esse tempo gráfico de 4 horas, é bem interessante que você observe aqui e fique monitorando para justamente você notar se o comportamento de preço ele vai conseguir sustentar a sua alta e romper aqui esse topo anterior e também romper para cima da linha de média móvel de 200 períodos, ou então se ele vai acabar realmente encontrando uma resistência forte nessa faixa de negociações e vai então acabar empurrando o seu comportamento de preço de volta para baixo, formando assim topos e fundos descendentes. Qualquer operação comprada que seja aberta nesse momento sem observar esses fatores técnicos aqui citados podem facilmente colocar você aqui contra a tendência dominante desse tempo gráfico aqui analisado. Isso porque se observarmos ainda o passado aqui do seu comportamento de preço, ainda podemos perceber um comportamento aqui de longo prazo descendente e também abaixo da linha de média móvel de 200 períodos. Então é realmente mais recomendável que você fique monitorando e espere para perceber qual será o próximo comportamento de preço após ele testar aqui justamente essa faixa de negociações, para que você possa assim ter uma melhor assertividade na sua posição comprada no mercado. E observando o seu tempo gráfico diário, o que podemos perceber aqui é justamente ainda um comportamento de preço preso aqui nesse range de negociações, no qual se apresenta aqui um padrão técnico muito parecido com um retângulo, no qual denotaria justamente um equilíbrio maior na sua relação de oferta e demanda. Porém aqui também podemos perceber que nos últimos dias de negociações o preço acabou formando um comportamento aqui de alta, formando topos e fundos ascendentes e também aqui rompendo para cima da linha de média móvel de 20 períodos. E justamente a formação técnica desse price action ascendente pode denotar
uma tendência de alta em andamento para o tempo gráfico aqui diário analisado, porém note aqui também que o seu comportamento de preço está se aproximando dessa linha de resistência, desse retângulo que traçamos aqui no gráfico técnico, que também tem como referência no topo anterior formado aqui nessa zona de resistência. E note aqui também que nessa mesma faixa de negociações em que traçamos essa linha de resistência para o seu comportamento de preço, também temos aqui passando a linha de média móvel de 200 períodos, o que então poderia reforçar ainda mais para a gente que nessa faixa de negociações provavelmente nós teremos uma grande concentração de oferta para o ativo. Então, justamente para os comprados de Bitcoin nesse momento, é bem interessante que vocês observem também qual será o próximo comportamento nessa faixa de negociações, ou então para aqueles que já estão comprados aqui há um tempo com esse criptoativo, com essa grande queda que aconteceu aqui no seu passado de comportamento dos preços, esse ponto aqui seria um ponto bem interessante para uma apuração aqui parcial de lucros na sua posição. Um outro fator técnico aqui bem interessante para ser abordado para vocês é que o comportamento aqui do índice de força relativa também está formando topos e fundos ascendentes nesse momento e também está nesse momento acima da região de 50 pontos na sua escala, o que então poderia denotar aqui para a gente um comportamento de momentum de alta para o criptoativo então analisado. E trocando agora de criptoativo e analisando o comportamento de preço da SHIB, esse é o tempo gráfico aqui diário, o que podemos perceber justamente é ainda uma formação técnica bem forte de price action descendente. Note aqui que mesmo com essa forte alta que aconteceu nos últimos dias de negociações, no qual o criptoativo acabou aqui valorizando mais do que 19% em 2 dias, o seu comportamento de preço ainda é de formação técnica de topos e fundos cada vez mais baixos do que os anteriores. E note também aqui para o seu comportamento de preço ainda um comportamento abaixo da linha de média móvel de 20 períodos, o que então reforçaria ainda mais a tendência de baixa em andamento para esse tempo gráfico então analisado. Aqui realmente então não tem nem muito o que falar para vocês, o criptoativo em questão está em tendência de baixa muito forte para o seu comportamento de preço e só realmente uma reversão muito forte com o preço então rompendo um topo anterior no mercado e formando também fundos ascendentes com também um volume de negociações bem acima da média, que poderia então denotar uma reversão desse comportamento de preço e sinalizar assim então oportunidades de compras para esse criptoativo. Então justamente essa alta atual para o seu comportamento de preço pode meramente significar uma correção de mercado dos participantes vendidos que encontraram justamente nessa faixa de negociações um potencial ponto para a realização de seus lucros. E sendo assim, com muitas pessoas tendo que comprar suas posições nesse momento para realizarem seus lucros e fecharem suas posições vendidas, uma grande concentração de demanda pode ser encontrada nesse tempo gráfico aqui analisado e assim forçando uma alta momentânea aqui para o seu comportamento de preço. E justamente esses mesmos fatores técnicos citados aqui no tempo gráfico diário também podem ser percebidos no tempo gráfico de 4 horas, com justamente a formação técnica de topos e fundos descendentes, caracterizando assim então uma tendência de baixa para o criptoativo aqui também nesse tempo gráfico analisado, e também podemos perceber justamente um comportamento de alta atual para o seu comportamento de preço, porém essa mesma alta também pode ser caracterizada como uma mera correção para o comportamento de preço anterior, que está muito mais favorecendo nesse momento os participantes vendidos do mercado, que também podem ter encontrado próximo aqui essa faixa de negociações em que o preço também apresentava um grande nível técnico de sobrevenda aqui no gráfico técnico, um excelente ponto para fechar suas posições e apurarem seus lucros aqui no mercado. Então, moral da história, pessoal, analisando o gráfico técnico de 4 horas e também de um dia da SHIB, não são recomendadas operações compradas nesse momento, observando justamente fatores técnicos aqui que indicam uma tendência de baixa em andamento. Já analisando o comportamento de preço da Chilis em seu tempo gráfico diário, podemos perceber aqui ainda a formação técnica da nossa cunha descendente, que já traçamos aqui e analisamos em outros vídeos aqui no canal, juntamente com o seu comportamento de preço ainda apresentando um comportamento aqui descendente com a formação técnica de topos e fundos cada vez mais baixos do que os anteriores, e também podemos notar aqui justamente o comportamento de preço encontrando nas linhas de médias móveis potenciais pontos de resistências para o seu comportamento de preço. E, inclusive, note aqui que o comportamento de preço acabou justamente encontrando uma resistência próxima aqui à linha de média móvel de 50 períodos e próximo também à linha que traçamos aqui da cunha descendente no mercado. Então justamente a observação técnica desses fatores aqui muito importantes poderia ter livrado você de, por exemplo, uma operação comprada mal sucedida que seria feita na formação desse topo aqui no mercado, em que você teria comprado justamente pela euforia, sem observar aqui justamente que estaria comprando em uma zona muito forte de resistência para o seu comportamento
comportamento de preço. E aqui na Chiles, pessoal, observando justamente esse tempo gráfico diário, o mais interessante para você que deseja operar comprado com esse criptoativo aqui em questão é que você observe justamente um comportamento de preço ainda ascendente, entrando volume de negociações quando o preço estiver aqui rompendo um topo anterior do mercado, se mantendo também aqui acima das linhas de médias móveis e também apresenta um rompimento desse padrão técnico da cunha descendente. Com isso tudo acontecendo, uma fortíssima sinalização de mercado de alta será justamente dada por esses fatores técnicos aqui citados, e assim você terá um grande nível de assertividade para a sua posição comprada. Isso sem contar, claro, que a sua operação comprada terá um alvo muito longo aqui no mercado, na formação técnica inclusive aqui desse topo anterior, o que daria para você justamente uma operação comprada que poderia render para você mais do que 125%. Então justamente por isso vale muito a pena que você fique monitorando esse gráfico técnico aqui e observando justamente a formação técnica de rompimento ou de possíveis rompimentos aqui para cima desse padrão técnico de cunha descendente. Já observando o comportamento de preço da T-Full em seu tempo gráfico diário, o que podemos perceber aqui é justamente um comportamento de price action ascendente e com o preço também aqui respeitando as linhas de médias móveis de 20 períodos e também de 50 períodos como potenciais pontos de suportes para o seu comportamento de preço. E além disso, também podemos notar justamente a formação técnica dessa linha de tendência de alta acompanhando aqui o movimento dos preços. E sendo assim, pessoal, por todos esses fatores técnicos aqui citados, a tendência atual para esse criptoativo nesse tempo gráfico aqui analisado é de tendência de alta. Porém, mesmo com esses fatores técnicos aqui apontando uma tendência de alta para esse criptoativo, é bem interessante que você observe justamente a formação técnica atual do seu comportamento de preço, que pode estar formando aqui um topo mais baixo do que o topo anterior. Note aqui inclusive que no índice de força relativa essa formação técnica já está acontecendo, e é sempre importante lembrar para vocês que justamente essa formação técnica de topos descendentes podem ser a primeira sinalização importante para um mercado de tendência de baixa. É claro que a real confirmação só viria com o preço também rompendo aqui esse fundo anterior de mercado, porém é uma sinalização bem importante de momentum que você deve considerar para o seu comportamento de preço e ter assim mais cautela com operações compradas nesse momento, observando justamente esse fator técnico. E por último, pessoal, analisando o comportamento de preço da Ethereum em seu tempo gráfico diário, o que podemos perceber aqui é justamente uma formação técnica de topos e fundos descendentes, porém com o comportamento de preço aqui também encontrando próximo a essa faixa de negociações uma zona de maior equilíbrio para o seu comportamento de preço. Então, assim como também notamos no gráfico técnico diário do Bitcoin a formação aqui desse padrão de retângulo no fundo aqui de mercado, também podemos perceber justamente esse comportamento aqui de equilíbrio aqui no gráfico técnico diário da Ethereum. E sendo assim, pessoal, a mesma análise que eu fiz anteriormente com o Bitcoin também pode ser feita aqui com a Ethereum, com justamente a diferença técnica acontecendo pelo seu comportamento de preço ainda está nesse momento abaixo da linha de médias móveis de 20 períodos e também de 50 períodos. Então, para você que deseja operar comprado com esse criptoativo aqui, observando justamente esse tempo gráfico analisado, é bem interessante que você também observe uma mudança no comportamento de preço, formando topos e fundos ascendentes, rompendo também aqui esse padrão técnico para cima e ficando acima também das linhas de médias móveis de 20 períodos e também de 50 períodos, e também, claro, que apresente aqui um grande volume de negociações acima da média antes de você abrir justamente uma posição comprada nesse criptoativo. E observando o seu comportamento de preço no tempo gráfico de 4 horas, podemos perceber aqui que já temos uma formação técnica de topos e fundos ascendentes aqui para o mercado e que também está acima das linhas de médias móveis de 20 períodos e também de 50 períodos. Porém, observando justamente que um price action descendente muito forte ainda está acontecendo para esse comportamento de preço e que o mesmo ainda está abaixo da linha de média móvel de 200 períodos aqui na sua faixa de negociações, é bem recomendado realmente cautela com operações compradas, observando justamente esses fatores técnicos. Isso porque facilmente uma operação comprada aqui nesse tempo gráfico analisado pode colocar você contra a tendência dominante que está acontecendo justamente nesses tempos gráficos analisados. Por isso que realmente é muito recomendável para você esperar uma mudança de comportamento de preço e uma grande sinalização de alta para esse criptoativo antes de você realmente abrir uma posição nesse mercado. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.